Bem, boa noite a todos e a todas, colegas da UFAC. Nós estamos iniciando hoje o nosso papo sindical. Nós aproveitamos para pedir desculpa pelo horário, né? A gente tinha agendado para as 18 horas, mas nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, nós estávamos tentando resolver e só conseguimos agora. Informar também que, em virtude desse problema, nós não vamos conseguir fazer a transmissão hoje via YouTube. A transmissão será feita exclusivamente aqui pelo Facebook, mas o vídeo será disponibilizado lá no YouTube para quem tiver interesse depois e quiser assistir. Hoje nós, no nosso papo sindical, nós vamos entrevistar a professora Letícia Mamed, né, que é docente da UFAC e também presidente recém-reeleita da ADUFAC, Associação dos Docentes da UFAC, tá certo? Então, professora, seja bem-vinda. É um prazer muito grande recebê-la aqui nesse primeiro, né, nosso primeiro bate-papo aqui. Há tempos, né, que a gente vinha planejando fazer esse diálogo com a nossa universidade, né, com a sociedade também acriana. E eu acho que também esse é um espaço onde a gente consegue aproximar, né, o sindicato dos nossos associados e também dos outros servidores, sejam eles docentes ou técnicos da universidade. Então, seja muito bem-vinda, tá bom? É um prazer recebê-la. Bem, boa noite, né? A todos, todos que nos ouvem, que nos acompanham. É um prazer incrível estar aqui, especialmente porque eu sou uma entusiasta dessas iniciativas, né, de comunicação que trazem, né, outros e novos instrumentos que nos permitem, né, ao sindicato, né, falar mais e melhor por meio das novas tecnologias e tornar, né, essa comunicação sindical menos endurecida, né, tão tradicional como às vezes a gente tende, né, a pensar. Então, eu sou bastante entusiasta, né, dessa ideia de vocês, que ela possua vida longa e que a gente possa utilizá-la, assim, a nosso favor. E contem comigo, né, dentro do que for possível para isso. E obrigada pelo convite, em especial, para inaugurar essa iniciativa. Tá certo. Obrigado, professora. É importante falar também, né, que a gente tem tentado fazer, né, essa aproximação entre os dois sindicatos, que são os sindicatos representativos da universidade, né, e fazer essa aproximação, né, eu penso que isso é saudável para a universidade, é saudável para os nossos trabalhadores, né, e ajuda também a quebrar, né, como a gente conversou hoje pela tarde, né, isso ajuda também a quebrar algumas barreiras, né? Então eu acho que essa aproximação, o que a gente espera é que ela possa gerar frutos, né, no futuro. A gente sabe que as lideranças elas mudam, né, mas a ideia é que isso fique como um legado para as próximas administrações também. A respeito disso, Obama, eu sempre avalio que nesse contexto em que nós estamos, de tanto recuo, né, das taxas de sindicalização, essa é uma realidade no meu sindicato, em todos os sindicatos, seja no setor público, seja no setor privado. A solidariedade sindical, o apoio mútuo entre os sindicatos deve ser uma estratégia absoluta, né? Então, essa nossa aproximação, que é uma coisa esperada em si, afinal, compomos a mesma comunidade acadêmica, né? Isso não deve ser apenas uma ideia bonita de ser apresentada, mas uma prática, né? Ocupamos, aliás, o mesmo espaço, né, ali nos jardins da UFAC, e isso tem, sim, feito diferença, né, no dia a dia da universidade. Então, que isso consiga refletir, né, agora nos anos posteriores em práticas, né, inovadoras, em alianças concretas
e conquistas, né, objetivas. Eu acho que, sim, essa é uma estratégia que deva ser dado, sim, continuidade, sem dúvida, né? Para nossa sobrevivência e para as nossas conquistas práticas, né? Até porque também a gente vive um momento em que o momento realmente pede, né, esse tipo de iniciativa, né? Até para a gente poder dar a visibilidade que o movimento precisa, né? Afinal de contas, não é todo mundo que compreende as dificuldades que a gente vive na universidade, no nosso dia a dia de trabalho, né? Assim, todo esse processo de desgaste do nosso poder aquisitivo que se teve ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, né? Então, acho que é uma iniciativa que também contribui, né, para que as pessoas tenham a consciência do que realmente é a realidade da universidade, porque Sim. normalmente quando você fala que é servidor público federal, as pessoas já falam, ele é rico, Sim, né? sim. Então, acho que isso ajuda também, né, nesse sentido. Sim. Para a gente começar, então, Letícia, Vamos lá. queria começar, né, fazendo uma apresentação sua, né, pessoal, profissional, tá bom? Também no seu dia a dia como sindicalista, né? Sim. Como liderança sindical, tá bom? Eu acho que é importante a gente fazer essa pequena introdução. Vamos lá. Eu sou acriana de Rio Branco e pensando na minha trajetória até o momento em que eu estou como presidenta da ADUFAC, essa é uma memória que eu já me tentei recuperar em alguns momentos e ela é importante até para a gente se encontrar, né, em algum momento, no sentido de recuperar aqueles elementos que foram compondo, né, e te impulsionando a chegar até determinado processo e te mostrando caminhos, né, te formando, te impulsionando, te moldando, né, te mostrando o quanto que você está pronto para assumir determinados projetos e tal. E eu me vejo, sim, sempre como aquela pessoa que desde o primeiro momento na minha vida escolar sempre me comprometi, sempre ocupei aquele papel de tentar representar, tentar liderar, né? Aquele papel que a minha época se chamava como líder de sala, líder de turma. Eu sempre fui esta pessoa, assim. Que é, inclusive, um papel que normalmente a mulher já exerce em casa, né? Então... Sim, mas eu acho que eu exercia mais nos ambientes escolares isso, né? Eu lembro, assim, a minha memória sempre me leva a esse papel exercido muito no ambiente escolar, desde da escola básica, ensino médio, na vida estudantil e acadêmica, passando pela formação universitária, né, na pós-graduação. E aí a minha formação, ela também contribuiu fundamentalmente para este lugar que eu estou hoje, né? Eu tenho uma formação na área de ciências sociais, especificamente na área de sociologia política e ciência política, né, uma formação em teoria social e teoria política marxista, né, o que faz com que a aproximação com uma literatura crítica me permitiu, né, chegar aos sindicatos, as questões que envolvem o trabalho, né, o sindicalismo e todos os desdobramentos disso como objeto de pesquisa e interesse em particular. E eu comecei a minha vida, né, funcional, minhas experiências de trabalho, sempre no setor público, né, inicialmente no Poder Judiciário, no estado do Acre, e logo combinando isso com a Universidade Federal do Acre, onde eu estou há 15 anos. E desde que eu entrei na UFAC, eu já me associei à ADUFAC. Num primeiro momento, sempre estive ali numa posição de conhecer aquele lugar, acompanhar aquele lugar, sempre me sentindo devidamente abrigada por aquilo e muito interessada, obviamente, nos temas, nas questões, naquilo que repercutia ali dentro, né? E aí, quando eu me tornei professora com dedicação exclusiva e, portanto, com condições de... Só tivemos a passagem de 2 mulheres pela presidência, uma
mulher eleita, né? E eu sou a segunda presidenta, né? Eleita. Isso é algo bastante, para mim, digno de registro. Então, é com muito orgulho, muita honra que eu pertenço, né? Essa história recente da nossa associação, que possui, né, 44 anos. E eu acho que essa é uma história que representa, no Acre, um pouco da história do sindicalismo no Brasil, né? Cuja participação das mulheres é histórica, mas nos postos de liderança, elas ocupam, sim, um lugar ainda de pouco acesso, né? E acho que, inclusive, essa é uma realidade que afeta diversos segmentos, né? A gente sabe, a gente vê como é que é no Brasil, né? Principalmente, né? Seja no âmbito dos sindicatos, ou mesmo quando você olha, por exemplo, para o cenário nacional de um congresso, né? Do Congresso Nacional. Sim, é um bom demonstrativo disso. Isso reflete como é montado todo esse trajeto da mulher, a dificuldade que ela tem para chegar até lá, né? No seu sindicato, por exemplo, o Sinteste, nós tivemos já ou não quantas mulheres na presidência? Nós nunca tivemos nenhuma mulher. Olha o exemplo vizinho que eu tenho. Inclusive, eu sempre fui um defensor de que fosse uma mulher. Inclusive, nessa última eleição... Nós temos a Josi, que é sua vice. Isso, ela é minha vice. Eu queria que fosse... Eu queria não, né? O nosso grupo, né? A gente convergia com essa ideia de que fosse uma mulher como presidente. Mas, infelizmente, assim, hoje, a nossa categoria, ela está muito desmobilizada, né? Então, é difícil de encontrar até mesmo homens que queiram fazer parte seja da diretoria, e muito menos quando você fala em encabeçar, né, uma liderança sindical, né? E assim, a gente passou por um processo também complexo, né, ao longo... Eu também estou na universidade há 15 anos, né? Então a gente passou por um processo de renovação, né? Houve muito fervor. Eu lembro que 2, 3 anos depois que eu entrei na universidade, houve muito fervor, vários servidores novos, técnicos, administrativos. Nós fazemos parte daquela geração de 2007, 2008, né? Eu entrei em 2009. Né? 2007, 2008. Isso, 2008 ali. Então, assim, houve um fervor, né? E aí muita gente veio contribuir com o movimento, sabe? Ganhou experiência, né? E aí o que acontece é que as lideranças anteriores, né, elas sempre meio que aniquilaram a renovação, né? Infelizmente, né, o processo de renovação, ele sofreu, né, por esse longo período, ao longo de 10, 12 anos, né, e a gente não conseguiu renovar, né, e com isso, muitos dos nossos colegas que eram ativos no movimento, hoje eles se dispersaram, né, muitos estão na gestão, né, outros que não estão na gestão foram cuidar da vida deles, e eu fiquei sozinho tentando tocar né, a renovação, né? E assim, claro que a gente, desde o início, a gente sempre buscou, né, a ideia de que fosse uma mulher. Inclusive havia um nome muito expressivo, alguém que tinha uma boa notoriedade entre os colegas, né, só que ela foi embora, né? Então, com isso, nós acabamos ficando órfãos de uma mulher para que pudesse encabeçar uma chapa, né? Mas assim, a nossa ideia é que no próximo processo a gente consiga identificar alguém, né? Apesar de que a gente também pretende fazer um processo de mudança estatutária, onde a gente não terá mais a figura de um presidente, nós seremos coordenadores em níveis... Entendo. Como muitos sindicatos têm adotado, né, essa nova organização de diretoria. Deixa eu pegar aqui o meu guia para a gente poder continuar. Para a gente falar um pouco a respeito da universidade. O que você pode me falar em relação aos desafios, né, da docência dentro da universidade, né? Quais são os maiores percalços que vocês têm enfrentado, né, ao longo desses últimos anos, né, sei lá, década, para exercer o papel de vocês com a eficiência e o amor que vocês querem dedicar? Nossa, que pergunta. Mas vamos por partes. Como eu disse, eu tenho 15 anos de UFAC
E vou falar, obviamente, dentro do recorte desses 15 anos que eu observo e como parte dos diálogos que eu tento aí estabelecer com algumas gerações, né, de professores. Ser professor da UFAC é um desafio, como e seria em todos os lugares, mas nós temos algumas camadas, né, que qualificam esse desafio. Nós temos diante de nós um contexto social bastante, socialmente muito vulnerável, né? O que dificulta, né? E torna esse desafio bastante endurecedor, né? Nós temos um público que carece, né, de nós, um trabalho bastante qualificado no sentido de sensível, no sentido de atento, no sentido de lapidado, para saber lidar na medida adequada, né, deste quadro social bastante vulnerável. E aí o vulnerável, entenda, em termos socioeconômicos, em termos políticos, em termos de uma violência que exaspera todo e qualquer tipo de estatística, uma violência visível, uma violência invisível, né? É a violência das ruas e a violência que não se consegue medir, né, a olhos nus. Então, é um contexto social bastante complexo, eu diria, né? E ser professor é tentar fazer esse diagnóstico inicialmente para que você consiga capturar aquelas mentes e corações para aquele contexto de sala de aula. Porque é impossível você dialogar com um aluno que não esteja ali presente de corpo e alma, né? Não consiga estabelecer com ele um diálogo efetivo, né? E, bem, nós temos concretamente hoje uma universidade que dispõe de uma estrutura, né, do ponto de vista dos espaços físicos, melhor que aquela de 20 anos atrás, eu diria. É uma universidade que melhorou em termos, portanto, infraestruturais, que vem se fortalecendo do ponto de vista técnico-administrativo, com todos os processos de reestruturação produtiva que vem impondo aos técnicos e aos professores as obrigatoriedades de cumprimento de metas, de adoção das novas tecnologias, e tem impactado, né, frontalmente os nossos trabalhos, né, e repercutido, né, no sentido de nos obrigar a passar horas a fio preenchendo formulários, burocratizando as nossas rotinas de trabalho, né, o cumprimento, né, de uma burocracia absurda e o que fadiga, o que esgota, né, as nossas rotinas. Nós temos uma infraestrutura que é impossível não reconhecer que ela melhorou em relação a anos atrás, né? Mas não basta ter a infraestrutura, né? É necessário que a gente tenha aí uma renovação dessa infraestrutura. E aí nós temos um marcador nesse tempo, que é o marcador recente, que eu diria, o marcador histórico, que foi a experiência sociossanitária da pandemia. Isso foi algo que impactou frontalmente, né, a nossa universidade e provocou aí uma mudança em termos de evasão, né, de público. A evasão é algo percebido em todas as universidades públicas no Brasil e na nossa em especial, né? As pessoas precisaram fazer uma opção concreta entre o trabalho e o estudo, né? Como sempre precisaram fazer, mas eu acho que a pandemia agravou, acelerou isso e não houve o retorno, né, pós-pandemia. Vivemos ainda um pouco os desdobramentos disso. E a UFAC vive isso. Então, ser professor é tentar lidar com tudo isso num contexto social historicamente muito vulnerável como o Acre. Então, a nossa universidade, ela precisa ser pensada dentro desse contexto. E aí, dentro do sindicato, nós vivemos o quê? A realidade de um professor que está
adoecido por todas essas camadas de circunstâncias, né? Sobrecarregado, desanimado, porque ele convive com uma evasão que frustra, né? Que o desanima, né? Ele pode ter o melhor projeto de pesquisa, a melhor ideia de projeto de extensão, a melhor inovação, né, para ser desenvolvida, mas ele não encontra respaldo numa comunidade acadêmica que está desarticulada, né? Porque o público-alvo, que é aquilo que pulsa a universidade, não está necessariamente ali recomposta depois desse marcador histórico que foi a pandemia. E aí eu pontuo esses elementos apenas para colocar aqui na mesa, sem qualquer intenção de esgotar a pergunta que você me pôs, né? Inclusive, eu queria até, assim, pegar uma continuidade. Sim. Se você acha que esse desgaste que existe dentro da docência, ele também acaba refletindo dentro do próprio sindicato, né? Dentro do próprio movimento. Porque quando nós nos encontramos, muitas vezes, talvez principalmente nas nossas assembleias, né? Eu acho que ali funciona como um momento em que a gente acaba expondo isso, né? Todos nós vivemos ali um pouco da exposição disso e os professores estão sempre expondo. Quais são suas principais reclamações? É a burocracia das suas rotinas, que só aumenta, é a cobrança pela extrema tecnologia que nos exige o cumprimento de prazos, sempre cada vez mais exíguos, o excesso de trabalho e de demandas que só aumenta, mas quando na ponta você não tem as salas recompostas pelo número de alunos em razão do número de vagas oferecidas por disciplinas. Então, isso nos faz refletir em que medida todas essas cobranças, todas essas metas, toda essa burocracia está sendo cobrada e imposta, sendo que a nossa atividade fim, que é o aluno formado, bem formado, cultivado dentro de todo um processo reflexivo, ele não está ali presente. Que é o resultado, né, professora? Exato. Afinal de contas, a gente, mesmo sendo docente, porque, tipo, por exemplo, nós que somos técnicos, a gente vive essa realidade muito mais de perto, né, porque a gente trabalha já com foco em, você tem uma determinada meta para cumprir, algo que tem que ser feito até aqui, né, que é algo mais, eu não sei se mais sólido, né, mas no caso de vocês trabalham com pessoas que precisam chegar a um destino, né, que é a formação, que é o diploma, né, e aí, dentro desse contexto, Letícia, e aí também aproveitando um pouco do que você falou em relação à infraestrutura, né, a gente sabe que a docência ela tem alguns meandros ali, né? Por exemplo, existem áreas em que você precisa basicamente da lousa, né, e dos livros, né? Já existem outras áreas, né, em que você precisa de um laboratório, de equipamentos, né? O caso, por exemplo, de um curso como o de medicina, né? Você precisa ter um laboratório bem equipado. Um curso como biologia, né? Que você precisa ter ali, fazer ensaios, né? Ter microscópio, né? Enfim, equipamentos que sem eles a docência sozinha ela não é capaz de transmitir o ensino que precisa ser captado, né? Porque em muitos aspectos a vivência da prática ela te ajuda muito mais a você internalizar do que, né, se você simplesmente ficar lendo um livro ou ficar vendo o docente ali colocar, né? Então, em relação a essa questão, como é que vocês estão vendo essa questão da... Sim, esse também é um dado que sempre nos chega por meio do sindicato, né? Os professores que possuem demandas múltiplas referente a áreas mais específicas, a áreas mais especializadas, que são áreas que demandam laboratórios muito mais estruturados, com equipamentos muito mais atualizados, e essa atualização, às vezes, dentro da universidade, ela não segue o mesmo time do mercado, ela não segue o mesmo time
da indústria tecnológica, né? Nem mesmo a nossa biblioteca na universidade segue a mesma atualização bibliográfica dos grandes centros, né? A renovação do nosso acervo bibliográfico, ela não segue o mesmo ritmo das grandes bibliotecas, né? Dos centros acadêmicos do país. Então, imagine a renovação dos equipamentos tecnológicos dos nossos laboratórios de medicina, química, engenharias. Então, isso frustra o professor que trabalha nessas áreas, porque o professor ali estaria predisposto a trabalhar, a ministrar, a dar o seu melhor quando ele não encontra as condições para tal. Então, isso é um outro elemento frustrante para o cumprimento da jornada, do projeto docente desse colega, que é, sem dúvida, mais uma camada que adensa esse processo aí de fragilidade, né? De desânimo, né? De desalento, eu diria, né? Para o colega docente, né? E que é, sim, uma demanda que chega para nós via sindicato. E vai contribuindo para que haja, sem dúvida, assim, uma espécie de desgaste, né? De desgaste mesmo, assim, pessoal e eu diria coletivo, né? Porque ele desgasta-se dentro do seu projeto pessoal de carreira docente e repercute porque ele se desgasta dentro daquele engajamento coletivo de composição, né? Da sua comunidade acadêmica, de colaborar com um projeto coletivo de universidade, enfim. Muitas são as consequências dentro disso, né? Tá certo, Letícia. Vamos agora avançar. A gente pode entrar um pouco mais na nossa área, né? Não, quer dizer, vamos entrar mais na parte sindical, né? Para a gente poder também falar um pouco, né? Expor o nosso dia a dia, né? Também falar sobre o movimento que a gente vem construindo desde o ano passado, né? Então, acho que é importante também a gente levar isso ao conhecimento, né? Os colegas, mesmo os colegas que estão dentro da universidade, muitas vezes eles estão um pouco, né, por fora do que acontece, principalmente em relação ao movimento nacional. E aí eu queria saber de você como é que está o andamento, né, das discussões dentro do Andes, né, em relação a essa questão que nós temos tratado, né, da recomposição, do reajuste salarial, né, e de outros reajustes que a gente também tem pedido em relação a auxílios, né, e principalmente que eu penso essa questão orçamentária das universidades, né, que sofreram vem há bastante tempo, né, sem orçamento a universidade não progride, né? Exato. Como eu tinha dito, pensar a universidade num contexto como o do Acre é um desafio, é uma complexidade, e a UFAC no contexto do Acre é algo fundamental. Historicamente, a UFAC cumpre um papel essencial no estado do Acre e é um dos principais orçamentos, né, do estado, e esperávamos, obviamente, que houvesse, da parte do governo federal, a recomposição de um orçamento adequado para a nossa universidade, o que não houve, né? Esperávamos do novo governo uma sinalização de uma proposta, né, de reajuste, recomposição salarial para a categoria de servidores públicos federais das universidades, e aí pensando a categoria de técnicos e de docentes, o que não houve, né? Ao longo do ano passado, aguardamos, né, pacientemente, diga-se, uma mesa de negociação, né, com o governo federal. Isso só foi acontecer mais ao final do ano, e quando o governo apresentou a sua proposta econômica, foi apenas uma proposta de alguns aumentos nos auxílios, alimentação, auxílio escolar e o auxílio... Me recorde agora, são os 3 auxílios, né? O auxílio alimentação, o auxílio escolar, que é o creche, que é e o da saúde, né? E o auxílio saúde, né? Sempre foi um pleito de nossa categoria, sim, que
o governo nos proporcionasse uma espécie de equiparação dos nossos auxílios aos auxílios, por exemplo, dos servidores do judiciário. Mas ele não propôs isso, ele propôs apenas um pequeno aumento nesses auxílios. E não apresentou uma proposta concreta de aumento para a nossa categoria. Ele vislumbrou apenas algum aumento percentual para o ano de 2025 e 2026, ou seja, um aumento dividido em 2 parcelas, uma para 2025 e outra para 2026. No conjunto, esta proposta econômica tem sido vista como uma proposta bastante aquém daquilo que nós esperávamos. Então, além de não ter apresentado uma recomposição do orçamento das universidades dentro daquilo que se esperava, não houve, né, um aceno de uma proposta econômica para as categorias de técnicos e para a categoria de docentes dentro daquilo que a gente, né, aguardava, né? Então, falando pela categoria docente, nós estamos em luta, como sempre estivemos, né? Como estivemos ao longo dos últimos 5 anos, diante do governo anterior, tudo o que nós passamos, né, diante do governo anterior, que foram anos muito duros, foram anos em que eu experimentei, né, como presidenta da associação, o que significava, né, diante de um governo de vieses neofascistas, um governo extremamente conservador, em que a universidade, ela foi, e seus professores e seus técnicos, seu conjunto, né, a comunidade acadêmica, ela foi atacada frontalmente, ela foi vilipendiada, né, ela foi desgastada perante a opinião pública, né, e nós fomos apresentados, né, como bode expiatório à sociedade. Então foram anos muito duros, mas nós resistimos e lutamos. Diante do novo governo, inclusive, nós nos posicionamos em apoio à eleição deste governo. Acreditamos que seja possível, né, reverter este quadro, permanecemos e permaneceremos em luta para a reversão desta proposta econômica. É assim que a gente tem avaliado isso, né? Então, essa proposta econômica foi apresentada em dezembro. Nós estamos discutindo essa proposta econômica nas nossas bases, como a gente diz. Cada seção sindical do Andes, né, como aqui no Acre, na DUFAC, nós estamos avaliando, encaminhando essa discussão. Cada estado, né, fará o mesmo e seguiremos, né, junto ao governo, tentando a reversão disso, né, tentando pleitear o avanço nessas negociações, porque ela realmente é bastante aquém daquilo que esperávamos. A gente, inclusive, também, né, no âmbito da nossa federação, a gente também não tem conseguido avançar, né? Nós temos tiveram algumas reuniões recentemente da FASUBRA, que é a federação que nos representa, né, como base, né, da federação, e nós também não temos conseguido avançar, né, essas questões, tanto da recomposição quanto dos próprios auxílios. A gente tem patinado ali, né, e a gente tem uma pauta diferente. Eu não sei se vocês têm alguma pauta relacionada à reestruturação da carreira de vocês, mas nós estamos, né, pleiteando isso também. A nossa carreira, ela já tem mais de 20 anos, né, então ficou defasada, né, e a gente está pleiteando também essa reestruturação. Isso é uma realidade também entre os docentes. E eu acho que é importante registrar para quem nos acompanha que, diante de todo o serviço público federal, né, as carreiras de docentes, de técnicos, né, das universidades, elas representam hoje aquelas que possuem os menores rendimentos, né? Então, devemos, né, historicamente, receber do governo uma atenção maior, né? Estamos ali na base, né, representamos mais de 50% do funcionalismo público federal em termos numéricos. E, no entanto, recebemos os menores rendimentos, né? A rotatividade, pelo menos na sua categoria, é muito expressiva. Exatamente por quê? Porque
aquelas que ingressam na carreira não conseguem desenvolver seus projetos de vida, e tão logo eles entrem e possuem oportunidades em novos empregos, eles saem. A gente observa isso na própria UFAC. Né? Eu não sei se você tem esse dado, né, essa informação, mas eu consigo visualizar empiricamente. Colegas chegam a ficar menos de 6 meses na UFAC. A gente tem um grupo que faz diversos estudos, né? E esse grupo ele divulgou recentemente um estudo que eles fizeram, né, de que a nossa taxa de evasão entre os técnicos é de cerca de 65%. Veja bem. Né? Então é muito alto, né? Isso acaba causando prejuízos para a própria universidade, porque o servidor fica 2, 3, 5 anos que seja, né? Então ele acumula uma carga de experiência naquilo que ele faz, e em virtude dele ser mal remunerado ou não receber tanto quanto ele precisa, né? Porque não é uma questão de você almejar receber Sim. rios de dinheiro, mas de ter a capacidade de poder dar o bem-estar para a sua família, o bem-estar que a sua família merece. Sim, desenvolver o seu projeto de vida, né? Exatamente. Então, isso acaba afetando, né, o dia a dia da própria universidade. Né? No meu setor mesmo, a gente teve recentemente, acho que 4 servidores que saíram. Um passou no concurso, o outro foi transferido para outra unidade da federação, né? Então a rotatividade é muito grande, né? E não é por outro motivo, né? Primeiro, a gente vive num estado onde as condições são de certa forma precárias, né? A nossa situação em relação à saúde, por exemplo, a gente não tem um meio de diagnóstico. Como é que eu posso falar? Estão avançados, né? Estão qualificados. E além disso, o que a gente tem ainda é pouco, né? Entendo. E isso acaba que as pessoas preferem ir para outros centros, né? Onde eles terão maior possibilidade de se tratar, de se cuidar, né? E essa também é uma realidade, inclusive, entre os nossos aposentados, né? Entendo. Que também acabam migrando muito, né? E é importante também frisar isso. Dentro dessa proposta econômica do governo, apresentada no final de 2023, quando ele coloca na mesa a sinalização do aumento apenas nos auxílios, isso cobre apenas os professores e os técnicos da ativa. Quando você apresenta isso na mesa, você divide as categorias, porque os auxílios são benefícios, né, cobrem apenas aqueles que estão trabalhando. Isso não contempla aqueles que já se aposentaram. Isso divide a categoria, isso é uma injustiça com aqueles que já se aposentaram e afeta grande parte dos servidores públicos que historicamente, né, estruturaram nossas instituições e que precisam, como nunca, de um reparo, de uma recomposição nos seus vencimentos, né? Exatamente porque a população brasileira está vivendo mais, mas não necessariamente em boas condições. Elas precisam, como nunca, né, de condições para garantir esse viver mais, o que requer, do ponto de vista econômico, respaldo financeiro. Exatamente. Aí, Letícia, aproveitar também um pouco da tua fala, em relação aos aposentados, né? Porque assim, a gente, a Fazubra, o Sinteste, né? A gente tem feito esse esforço também para sempre priorizar, né, que esses reajustes eles venham de forma que contemple também os nossos aposentados, né? Porque, como você falou, eles estão na fase mais delicada da vida deles, né? Muitos acabam adquirindo doenças crônicas, né? E eu não sei se você tem conhecimento, mas eu lembro que há alguns anos atrás, em uma das greves que nós tivemos, inclusive o governo fez uma proposta de dar um reajuste bem maior para nós ativos e um reajuste menor para os aposentados, né? E nós não aceitamos, evidentemente. Né, por diversos motivos. Primeiro, porque a gente precisa ter essa consciência de classe, né, de que eles estão no momento em que eles mais necessitam, né, inclusive dessa questão
da saúde, né? A saúde deles é mais fragilizada do que a nossa, né? Mas também porque um dia nós chegaremos lá, né? E eu acho que é importante a gente fazer essa defesa, né? E tornar isso um legado para as outras lideranças que virão, né? Para que eles trabalhem também nessa defesa, né? De que os aposentados eles também devem ter prioridade para os reajustes, né? Você tem alguma... Sim, historicamente, essa é um princípio do Andes, né? Da isonomia entre ativos e inativos. O governo tem sempre tentado dividir a categoria, como eu digo, e isso é um princípio elementar do Andes, né? Garantir a isonomia, o equilíbrio. E esse princípio é algo com o qual nós não negociamos, né? Então, assim, tentar vislumbrar uma proposta econômica que beneficie apenas os ativos, que garanta, né, algum tipo de remuneração via benefícios para os ativos, é uma forma clara de tentar dividir a categoria. Isso em nada vai nos reparar perdas históricas, né, defasagens históricas, redução de direitos históricos que nós estamos tendo, e principalmente é injusto, né, com uma categoria que numa fase tão delicada da vida precisa de uma atenção tão mais prioritária, né? Eu acho que essa é uma questão elementar, né? E precisamos sim olhar isso com muita atenção. Pelo menos a nossa categoria, ela é numericamente 50%, 50%, né? Eu acho que, falando pela minha seção sindical aqui, a do FAC, ela está entre 50% de professores ativos e 50% de professores inativos. Então, eu não posso, de modo algum, desconsiderar metade daqueles que eu represento na ponta, né, na concretude daquilo que constrói a do FAC. Então, Letícia, enquanto eu vou passar para a próxima pergunta, né, só perguntar para o Marcos como é que está aí no Facebook. Tá tudo bem? 10 pessoas, que bom. Pessoal, obrigado por nos acompanhar aí. Márcio Pontes, obrigado por estar aí nos acompanhando. Legal. Josiane, nossa vice-presidente, obrigado também, Josi, por estar aí acompanhando. E os demais colegas também, muito obrigado. Neila. A Neila também é uma colega que sempre está com a gente aí. Então, obrigado aí vocês por estarem acompanhando. Agora, Letícia, vamos falar um pouco sobre a questão das condições de trabalho e como é que está essa questão da reposição de docentes, a quantidade de docentes em relação aos cursos. É suficiente, é insuficiente, está muito aquém? Como é que está essa realidade de vocês? Bem, eu tenho talvez um quadro um pouco a partir daquele local onde eu me posiciono dentro da universidade, né, que é o Centro de Ciências Humanas e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, melhor dizendo. Como um todo, a universidade, ela apenas hoje, né, o serviço público nas universidades, a gente gera uma nova vaga para concurso mediante aposentadoria. As demais situações são contempladas por concursos para professores provisórios, não é mesmo? E dentro do meu centro, de alguma forma, a gente tem conseguido, né, ser contemplados por essa ginástica, né, administrativa. Mas eu sei que em outros centros, né, nem sempre isso contempla, né, adequadamente as demandas, né, porque há determinadas necessidades de quadros talvez mais especializados que requerem aí situações que acabam sim demandando concursos mais específicos que não são cobertos tão facilmente, né, por concursos provisórios. E eu acredito que especialmente
para as atividades a serem desenvolvidas mais ao interior do estado. Eu acho que essa é uma demanda que sempre fica deficitária para a universidade cobrir, né? Então, acho que o grande gargalo hoje da nossa universidade fica nesse adequado cumprimento das atividades mais ao interior, né? Eu acho que, falando mais especificamente para o nosso campus Floresta, né? O campus localizado no município de Cruzeiro do Sul, eu acho que ali nós temos uma dificuldade maior, né? E assim, é o que eu ouço, o que eu recebo por meio do sindicato e as informações mais específicas de onde eu acompanho, né, essa logística administrativa, que é o centro onde eu ministro, né, minhas atividades docentes. A gente tem conseguido, talvez por professores se dispuserem, né, a cobrir outros colegas, a gente vem conseguindo. Você mencionou a questão das condições de trabalho. Eu acho que esse é um debate muito necessário, né, de ser posto à mesa, de a gente discutir e discutir a fundo, né? O adoecimento físico e emocional dos professores e dos técnicos é uma realidade, né? As pesquisas mais recentes indicam que o Brasil é um dos países, né, de maiores taxas de ansiedade, de depressão do mundo, e isso rebate em nossas categorias profissionais. De alguma forma, seria impossível que nós não estivéssemos, né, acometidas de alguma forma por isso. E a gente visualiza isso, eu no meu contexto ali de sindicato e você provavelmente no seu. Eu acho que a gente precisa, como nunca, né, possuir políticas específicas, sejam nacionais, sejam institucionais, na própria UFAC, sejam iniciativas e estratégias dentro dos nossos sindicatos para lidar com isso. O adoecimento mental, ele precisa ser, sim, retirado desse tabu em que ele está muito bem guardado e ser dialogado mais francamente, né? Esse é algo que me preocupa, não é de hoje. A gente, aliás, sempre conversa sobre isso, né? E como chegar aos nossos colegas que a gente visualiza de alguma forma que precisam, né, de uma aproximação, né, com mais delicadeza, com mais cuidado. Como fazer, de que maneira fazer. É preciso que a gente, de alguma forma, elabore estratégias, porque a gente sente, a gente percebe, e os colegas comentam, mas como fazer, né? Essa é a nossa angústia. Eu acho que esse desafio, né, e que nós já conversamos sobre isso também, em diversas oportunidades, né, Letícia? A gente enfrenta isso também, né, enquanto técnicos, todos os dias, né? E, assim, até é importante, né, esse diálogo franco, aberto que você, né, colocou, porque a gente não resolve o problema escondendo ele embaixo do tapete, né? Então a gente realmente precisa se abrir para dialogar isso, né, dentro da universidade, seja dentro dos conselhos, seja dentro dos nossos próprios sindicatos, mas a gente precisa ter essa abertura, né, para que a gente possa realmente atacar o problema na causa dele, né, e não no efeito. E infelizmente a gente realmente tem tido problemas para resolver, né, essas situações. Nós até tentamos lá no início do ano passado, né, até o meio do ano, nós tentamos construir ali uma ligação entre nós e o Sinasef, né, também, né, e construir ali uma frente, né, maior para fazer essa discussão, para ganhar mais força, né, mas infelizmente, né, a DUFAC tem os problemas dela, né, nós enquanto sindicato temos também os nossos desafios que muitas vezes acabam tomando muito do nosso tempo, né? O Sinasef também tem os desafios dele, né? E nesse caso está longe, né? Fisicamente, né? Então de certa forma longe, né? Porque a gente vive numa realidade que você bem colocou, que é essa questão desse aprisionamento que a gente tem, né? De
tarefas, de burocracia que você precisa cumprir, né? Hoje nós temos a realidade, enquanto técnicos, do ponto eletrônico, né? Que é algo que tem gerado um debate imenso dentro da universidade, né? E que eu penso que a gente ainda precisa alinhar melhor essa questão, até mesmo porque é um processo muito instável, né? Não sei se você sabe como o que tem acontecido, mas assim, a gente tem tido diversos problemas com instabilidade, muitas vezes da internet, outras vezes o sistema não acessa, tem um bloqueio ou tem um problema outro, né? E isso é algo que não acontece esporadicamente, mas é algo que é rotineiro, né? Constante, né? Então, esse debate ele precisa ser construído, né, precisa ser amadurecido, né, porque não adianta simplesmente implantar uma ferramenta e não dar a condição para que ela funcione, né, uma funcionalidade que não acabe afetando ainda mais a saúde do servidor, né, que realmente eu posso falar pela minha categoria, isso tem afetado ainda mais a saúde de muitos dos nossos colegas que têm reclamado, têm trazido isso ao sindicato, né, isso também tem sido um motivo de muitas vezes de ser perseguido pelo chefe imediato, né, de assédio moral, né? Então, ou a gente discute, né, de forma responsável isso, ou a gente vai ter, daqui para os próximos anos, a gente vai perceber isso ainda, né? Porque é um processo muito novo que começou em março do ano passado. Vamos para um ano de experiência. Vamos para de experiência, não, de implementação da norma. Exatamente. Então, assim, lá na frente a gente vai ver os reflexos disso na saúde dos nossos servidores. Sim, né? Isso já está afetando, a gente tem visto isso, mas a gente precisa também de um tempo, né? A gente também não pode simplesmente criticar por criticar. Mas é algo que a gente já tem notado que tem trazido problemas por conta desses problemas de funcionalidade, entendeu? Também tem problemas de funcionalidade do próprio a aplicação. Nós até 31 de dezembro nós utilizávamos um sistema, né, que era o SysRef, que foi concedido, eu recordo. Né, e agora a partir do início do ano nós começamos a bater o ponto no SouGov. Entendo. Né, e eu vejo, eu estou de licença, né, ainda não tive a experiência de utilizar esse ponto eletrônico, né? Com o outro tive muitas dificuldades também, né? E a gente tem visto a reclamação generalizada dentro da universidade em relação aos problemas que o outro sistema tinha. Esse também tem apresentado muitos problemas, né? Isso certamente vai impactar na saúde dos nossos colegas. Queria então passar para uma próxima fase. Claro. E para a gente falar um pouco sobre o cenário futuro, né, tanto da universidade quanto também do sindicato, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Inclusive sobre a nossa relação, né, enquanto sindicatos dentro da universidade, enquanto entidades representativas, né? A gente vem tentando fazer essa construção de aproximação das entidades, mas eu acho que a gente ainda precisa aproximar um pouco mais os nossos associados, né? E a gente tentou fazer isso ano passado, né? Nós fizemos, por exemplo, um churrasco, né, juntos, deu bastante gente, os docentes principalmente, eles aderiram realmente é verdade, é verdade. Não foi churrasco, na verdade foi uma feijoada, né? Isso, uma feijoada com áreas de churrasco. Exatamente. Né? Foi uma feijoada muito boa, foi interessante, foi uma atividade que principalmente os docentes ficaram muito agradecidos, gostaram, né? A gente enfrenta um desafio na nossa categoria de envolvimento, de pertencimento, talvez, que afeta um pouco o sindicato, né? E a gente tem tentado modificar isso.
Né, mas assim, a gente, ano passado também, para a gente poder continuar, nós fizemos um arraial, né? Que era o tradicional arraial da ADUFAC, que era feito lá No nosso pátio. no pátio, né? E nós resolvemos, né, após conversar, Sim, é né, verdade. fazer a experiência Exato. de fazer lá no clube. Exato. Né? Não foi uma experiência muito boa, até porque choveu muito, né, Nossa, Letícia? que chuva, aquela chuva. Choveu desde... Aliás, nós estávamos lá ornamentando, né? Eu fui ajudar a Samina, né? Exato. A ajudar a ornamentar a Samina e o Marcelo, e veio um vento ali e destroçou tudo, né? Mas assim, eu penso que a gente constrói dessa forma, né? Tentando buscar viabilizar meios para que a gente consiga aproximar os nossos técnicos, aproximar os docentes, né, do FAC, e conjuntamente tentar aproximar todo mundo, né, para que todo mundo se conheça. Eu acho que a gente consegue construir um ambiente melhor quando as pessoas conhecem melhor a realidade do outro, conhecem quem é cada um. Quem diria que um dia eu estaria aqui com você, né? A gente não se conhecia, apesar de estar no mesmo tempo, né, na universidade. Verdade. Eu acho que essa ideia da divisão, né, entre as categorias, ela serve apenas a esse projeto, né, que gerencia os interesses contrários a nós, né? Eu acho que para uma conquista dos nossos direitos, né, e o reforço dos nossos direitos, a luta tem que ser pela nossa união, né? A despeito de todas as diferenças que qualificam os nossos trabalhos, nossos ofícios, as nossas trajetórias, eu acho que nós mais nos aproximamos do que nos distanciamos. E é isso que deve primar, assim, um pouco das nossas estratégias sindicais, né? Eu acho que a gente tentamos, né? Lançamos mãos de algumas estratégias. Acredito que talvez para este ano a gente tem conversado em torno de algo que eu acredito que seja bastante palpável, que vem muito das nossas bases, que é um pouco a discussão em torno do Auxílio Fronteira, né? Recebe diversos nomes, mas eu vou aqui chamar como Auxílio Fronteira. Tanto você, no seu sindicato, como eu, recebemos um pouco de diversos questionamentos em torno disso, e a gente vem conversando, dialogando, encontrando caminhos, né? Você por meio da Fazubra, eu por meio do Andes. A gente já entendeu que por meio judicial o Auxílio Fronteira não será uma via interessante de buscarmos para os nossos, né, filiados. Já entendemos que talvez seja mais inteligente a gente construir uma minuta de um projeto de lei. Já procuramos os nossos parlamentares locais, já alinhamos previamente isso com alguns parlamentares, estamos trabalhando na minuta deste projeto de lei. Eu acredito nesse trabalho. Então, se a gente nunca tornou isso público, que isso se torne público agora por meio deste diálogo. Talvez eu tenha mencionado isso em alguma assembleia, mas agora talvez isso fique mais registrado para quem nos acompanha aqui nesta conversa. Acredito sim nisso, que esse seja talvez o maior demonstrativo desta nossa aproximação. Digamos que até o meio do ano a gente tenha esse resultado desse trabalho, né? Acredito que a gente possa se fortalecer muito por meio desse trabalho. As nossas estratégias das nossas atividades, sejam as recreativas, sejam as lúdicas, as festivas, isso faz parte do nosso dia a dia. E isso nos fortalece muito, né? Nossa categoria, elas são próximas porque fazemos parte da mesma comunidade, convivemos com os mesmos dilemas e acho que devemos apostar muito nelas. Essa campanha salarial que estamos imersos, fazemos parte dela como um todo. Você por meio da Fazubra, eu por meio do Andes. Nós compomos hoje o FONASEF, que é o fórum, né, que integra hoje as carreiras federais. Então, estaremos juntos, né, por meio do FONASEF, com todas as diferenças que nos atravessam, estaremos juntos. Então, assim, o cenário futuro sempre nos indica
estarmos no mesmo caminho, seja nacional e seja local. Então, eu tendo a pensar que sim, cabe a nós, né, apostarmos nisso no dia a dia mesmo, aqui nas nossas atividades mais rotineiras, né, e que a gente consiga fazer disso realmente uma prática, né, dialogar a cada passo, a cada conversa, né, e essa construção conjunta que a gente tem tentado encabeçar em torno da minuta do projeto de lei, que posteriormente será repassado aos nossos parlamentares locais, é um daqueles projetos que eu considero mais emblemáticos, assim, como resultado dessa nossa parceria. Eu diria, destacaria ele aqui, a partir desde já da nossa aliança. Tá certo. Inclusive, assim, essa questão de levar, né, essas informações, penso que, inclusive, esse espaço, né, ele contribui muito, porque eu não sei qual é a realidade. Aliás, na verdade, nós já conversamos sobre isso, a realidade das nossas assembleias, né? Normalmente, elas são muito esvaziadas, né? A gente tem uma quantidade... Hoje, nós temos aproximadamente 540, por aí, associados no Sinteste, né? E a gente tem assembleias, às vezes, com 10, 12 pessoas, quando tem muita gente, tem 40, né? Então, você não consegue ter o alcance que você precisa ter. E esse espaço, ele acaba servindo para isso. Contribuindo. Por isso eu disse, eu sou uma grande entusiasta de todas essas iniciativas, né? Que a gente possa chegar melhor, né? Com mais qualidade e oferecer a facilidade da informação, né? De um modo mais dinâmico. Acredito sim por esses caminhos diferenciados, e vamos fazer bom uso dele, sim, sem dúvida. Agora vamos falar sobre um ponto que é mais delicado. A gente conversava antes do início do programa, né, Letícia? Que é sobre greve, né? A gente sabe que se avizinha, ou pelo menos se pré-desenha, né, uma possibilidade de greve. Isso já é acenado desde o ano passado, né? Porque a gente, nessa busca por tentar dialogar com o governo federal, a gente consegue dialogar, mas o diálogo não avança, né? Então, a gente tem sentido que o governo nos recebe, mas ele sempre adia alguma coisa, uma resposta, né? Como é que você está vendo esse cenário de greve? Essa é uma pergunta que nunca deixa de estar, nunca desaparece, nunca quer calar. Os alunos, quando me veem, sempre perguntam: e aí, professora, vai ter greve esse ano? Vamos lá, né? A pergunta de todo início de ano. Bem, a proposta econômica posta na mesa pelo governo no final de 2023 foi aquela que a gente já discutiu aqui. Estamos em momento de discussão, de avaliação, né, nacional. Cada seção sindical do ANGES está fazendo a sua avaliação local e de acordo com as suas, né, realidades. E estamos em luta, tentando, né, uma reversão desta proposta. E a greve, ela sempre está no horizonte do sindicato, né? A greve, ela é uma estratégia histórica de todos os sindicatos. Então, ela precisa estar no cenário, né? Ela faz parte de toda a realidade de um sindicato e ela faz parte, sim. Mas o uso, a construção, a definição da greve depende de uma série de circunstâncias, de uma série de cenários, de uma ampla articulação de elementos históricos, de fatores situacionais. Então, é muito difícil dizermos hoje, né, ao final do mês de janeiro, se a greve vai ou não acontecer. Esse é um processo muito dinâmico e que vai depender aí de um desenrolar de elementos que o próprio movimento e dinâmica, né, da retomada das atividades políticas no nosso Congresso, da própria máquina, né, administrativa e política do governo, depois do Carnaval, para ser mais precisa, se encaminhar, né? Então, continuamos em luta, como nunca deixamos de estar.
estamos em momento de avaliação, inclusive o DIEESE, né, que é o grande nosso órgão de produção de relatórios técnicos, divulgou recentemente um amplo estudo para nos municiar de dados qualificados para a gente melhor avaliar a proposta econômica do governo. Então, a gente está nesse momento de avaliação. E a greve é o nosso último horizonte, a nossa última estratégia a ser posta na mesa. É a última arma, né? A última arma. Eu não quero usar exatamente este termo, porque ele é muito bélico, sim, né? E neste momento muito conservador do Brasil, este termo pode ganhar conotações diversas. Mas é preciso que a gente entenda que a greve faz parte, sim, do nosso cenário histórico, né? E é preciso encarar isso com muita serenidade, né? Estar na luta é pensar em greve, sim, né? E se apropriar dos elementos, dos dados, né? Se engajar nas assembleias, não é mesmo? Sim. Estamos aqui fazendo esse papel de dialogar, de tentar qualificar as informações para os nossos colegas, para as nossas colegas, mas chamá-los e fazer com que eles estejam presentes na Assembleia também é muito importante, né? Para que eles nos ajudem a destrinchar um pouco isso tudo junto conosco. A gente precisa desse feedback deles, né? Exatamente. Esse projeto precisa deles para ser realizado. Exatamente. Até porque, assim, não adianta simplesmente a gente ficar... Porque se fosse para ficar só entre a diretoria, a gente faria, né, as nossas reuniões ali e estava tudo resolvido. Né? Mas... esse processo é uma construção coletiva. Exato. Né? Então a gente precisa da base junto com a gente, até porque são diversas cabeças, né? Ajudam a construir melhor. Né? Então acho que realmente é muito importante a gente, através desse espaço, inclusive, convidar os nossos associados, né, para que eles venham participar das nossas assembleias, venham participar das nossas atividades lúdicas também, né? Para que a gente possa se conhecer também, né? E apenas para mencionar algo que faz parte também desse processo, da gente desmistificar algumas ideias, né, pré-concebidas, né, que parecem verdades prontas e acabadas, que a gente precisa, né, desconstruir. As pessoas tendem a dizer algo como, não, eu prefiro não me envolver com questões políticas. É preciso que a gente entenda que tudo é político, né? Mesmo dizer que prefiro não me envolver com questões políticas, isso em si já é tomar uma posição política, talvez das mais políticas em si, né? Então, que a gente se envolva claro e francamente, né? E tomemos consciência disso. Né? Diante deste momento, deste contexto em que estamos, sim, com nossas remunerações defasadas, reconhecemos que somos categorias, né, do Serviço Público Federal com rendimentos mais rebaixados, estamos em processos claros, né, de perdas de direitos. Por que não, né, estar presente e discutir como fazer o melhor encaminhamento diante disso? Por que não? Isso é envolver-se em política, mas dentro de um projeto de reconstrução daquilo que é o melhor do fazer político, né? Então, é preciso que a gente se reconheça dentro disso. E essa composição, essa construção, ela é coletiva. Dentro do Andes, dentro do nosso sindicato, é a decisão da base que é repassada à nacional. Então, quando eu digo que estamos em momento de avaliação, é porque essa avaliação feita em cada sindicato local é que vai respaldar a decisão nacional, como é também na organização do seu sindicato. Exatamente. Agora, Marcos, a gente está com quanto tempo aí? 1h10. Então a gente já está encaminhando para o final, né? Eu e a Letícia, quando a gente começa a conversar, né, Letícia? Às vezes, quando eu vou lá na do FAC, eu digo, Letícia, eu vim bem rapidinho, né? E aí quando eu vejo, já está com meia hora, 1 hora, e a gente lá trocando as informações. Então, Letícia, a gente está encaminhando para o final. Eu queria, para a gente concluir, te fazer uma pergunta sobre as estratégias, né? As estratégias
que a Dufac, vocês estão num novo momento, né, uma nova gestão, né, e certamente vocês têm estratégias diferentes das que vocês traçaram na gestão anterior, né? Como é que estão essas estratégias de vocês em relação à associação, né, de novos docentes, em relação a esse trabalho que é feito entre o sindicato e a administração da universidade, né? Ou seja, a luta por direitos, né, por melhores condições ali de trabalho. Então, como é que vocês desenharam as estratégias de vocês para esse... É biênio também, né? Sim. Para esse biênio. Bem, eu acho que todo o desenho, né, do nosso plano de ações para os próximos 2 anos, ele começa com um entendimento de que a gente precisa ouvir a categoria docente, e como nunca, o novo grupo que assume, né, composto em maioria por mulheres. Eu acho que essa é uma outra característica que distingue os grupos anteriores. Já há 2 ou 3 anos, há uma sugestão, há uma orientação do nosso sindicato nacional de que a gente trabalhe com uma ideia de equidade na composição das nossas diretorias, né, entre homens e mulheres. E pela primeira vez na diretoria da Dufac nós temos uma maioria de diretoras mulheres, né? É um outro registro que eu quero deixar aqui. E então há um entendimento de que a gente deva ouvir mais a nossa categoria. Então eu tenho como nunca feito esse exercício de ouvir a categoria. Então o que a categoria tem nos dito é, sem dúvida, uma atenção maior, né? O que ela pede, o que ela clama é uma atenção maior para as questões referentes à saúde, né? O que repercute aí em buscar, né, um alinhamento com a direção superior da universidade a talvez uma política de atenção à saúde docente, o que também se alinha à saúde docente e dos técnicos, né? Precisamos ter uma política clara, né, de atenção à saúde do trabalho do professor e dos técnicos. Acho que esse é uma questão, né? Há uma outra demanda, né, que chega a nós por meio desse exercício de ouvir a categoria, que é a necessidade de pensarmos o orçamento da universidade de modo mais democrático, né, de modo mais colegiado, ou seja, o orçamento X da universidade deva ser discutido de modo colegiado, como tende a ser a grande parte das discussões na universidade. Então, por que não discutirmos o orçamento da universidade de modo colegiado? Então, a gente tem posto isso como uma questão da nossa pauta local, né? Então, a gente tem tentado pôr isto em debate e tem tentado pautar, acenar, né, colocar isso como uma demanda de alguma forma. Os nossos professores, em específico do Colégio de Aplicação, né, que é um braço muito específico, né, muito técnico, é específico, demanda um olhar diferenciado da universidade. E às vezes a gente tende a esquecê-los, mas a gente precisa observá-los dentro de tudo que ele significa para nós, a necessidade, né, de pensá-los de modo a vir se integrar dentro, né, integrar-se no sentido de tanto efetivamente, né, no plano ideal e no plano técnico, estrutural. A nossa administração superior, né, da UFAC já anunciou a construção do prédio para abrigá-los no campus, mas que isso aconteça logo, né, para evitar todos esses transtornos que têm acontecido e que têm repercutido muito, né, negativamente para a comunidade atendida pelo Colégio de Aplicação, e aí impactado muito a vida, o trabalho dos colegas, professores, docentes do Colégio de Aplicação, né, e
também dos técnicos. Eu sei que é um percentual menor de técnicos, né, que nós temos lá, mas temos. Então, essa é uma questão também que consta da nossa pauta local, uma atenção qualificada para os colegas do colégio de aplicação. Então, assim, estamos nesse processo de ouvir a categoria, né, e a partir dessa audição dela, atenta, né, conseguir qualificar isso no sentido de introduzir numa espécie de pauta local aquilo que seja mais precioso dentro das nossas estratégias de atuação, né? O que posiciona a DUFAC e o nosso sindicato num processo de trabalho, sim, articulado às nossas demandas nacionais, mas muito envolvida, enraizada com as nossas questões cotidianas, né, e internas, no sentido de estar antenada e articulada e presente nisso que é o dia a dia da nossa universidade. Em diálogo corrente com os nossos alunos e alunas. Recentemente, né, pelo menos no segundo semestre de 2023, nós estivemos ativamente apoiando, colaborando com todo o processo de reorganização do DCE da universidade, por entendermos a importância de um DCE reestruturado, recomposto, né, politicamente, estruturalmente. Então, estivemos ativamente nesse processo e é algo que nos engrandece, né, solidariamente, e estaremos ali prontos para toda e outra necessidade que outra entidade representativa ou movimento social necessite, porque é assim que se constrói, né, a articulação das lutas. Não basta que a DUFAC exista com o seu projeto em si, é preciso que o contexto local esteja devidamente representado, né? Sem dúvida. Inclusive, DCE é a primeira presidente, né? Também, a primeira presidente mulher, né? Agora. Eu não sei se teve ou... Sim, nós tivemos sim, a professora Raquel Ixi. Ela, nossa associada, ela foi presidenta do DCE. Sério? Eu não sabia. Quando estudante da UFAC. Eu não tenho aqui de memória o período, mas sim, exatamente. Tá certo. A gente está chegando ao fim, né, do nosso primeiro podcast. Nós falamos aqui sobre os desafios dentro da universidade, né, a questão dos problemas que nós temos, seja na docência, seja entre os técnicos administrativos. Né, nós também falamos a respeito de greve, né, falamos de diversos assuntos. E aí eu queria ver, né, com você como é que você resume, né, essa iniciativa da gente dar essa visibilidade, né, tanto da docência quanto, né, dos técnicos administrativos para a universidade e para, né, a sociedade como um todo. De modo geral, acho que a gente precisa, sim, dessas iniciativas, porque esses canais alternativos, eles sempre garantem um contato mais imediato, mais direto, sem mediações que possam causar ruídos. A sua figura direta, estabelecendo esse contato, favorece, né, facilita. Eu acho que isso é algo que vai garantir, sem dúvida, um ganho, né, para o Sinteste. E quantas pautas, quantas múltiplas pautas, né, diversas pautas podem vir aqui. E uma sugestão que eu faria também é que, além das pautas diversas, você pudesse trazer os nossos servidores em si, para vir compartilhar conosco suas belíssimas trajetórias de vida. Como eu sou uma cientista social e uma cientista social que estuda trabalho, trajetórias de vida, acostumada a fazer gravações sobre histórias de vida, trajetórias laborais, eu adoro ouvir essas histórias de vida. Então, nós temos servidores na UFAC que eu digo que possuem belíssimas histórias de vida, mas entenda, isso significa reconhecer nessas histórias de vida
a própria história da nossa instituição, a própria história da UFAC e do Acre. Então, intercalando talvez, né, os programas mais densos, com as discussões políticas e sindicais, você pode pontuar com algumas figuras que são muito representativas, né, da construção do Centeste, da construção da UFAC e do Acre, que tem um olhar diferenciado sobre tudo isso e, ao contarem suas histórias, elas contam a nossa grande história. E eu vou adorar ouvi-las aqui participando dessa conversa com vocês, porque é só permiti-las contar. E elas adoram contar. E às vezes só falta a oportunidade, né? E eu acho que será incrível conceder a elas esse espaço. Né? Quero te dizer que a gente está em sintonia, porque inclusive nossa próxima entrevista será com um servidor, já pode né, dizer aposentado, sim, será o companheiro Plácido Teixeira Leite. Olha! Né? Ele é muito conhecido, ele também já foi presidente do sindicato, já foi diretor da FASUBRA, né, da federação. Então é alguém em quem eu me espelho, que quando eu entrei no movimento sindical, era uma pessoa que realmente traz uma representatividade, né, alguém em quem a gente conseguia ver o amor que ele tinha pelo movimento. Eu conheço apenas de nome, vou adorar acompanhar, assistir e indicar aí para os demais colegas. Bacana, muito boa a iniciativa. Tá certo, então nós conversamos hoje com a professora Letícia Mamed, muito obrigado, professora. É sempre um prazer muito grande conversar, a gente não tem muito tempo, né, porque você nos seus afazeres, eu no meu também, a gente normalmente só consegue conversar ali rapidamente não, né? Eu vou lá, dou uma invadida na sua sala e a gente às vezes passa ali 20, 30, 40 minutos e não percebe, né? É sempre muito agradável, né, a conversa com você, então muito, muito obrigado, né, que a gente consiga manter essa parceria e tornar isso uma herança perpétua para as próximas gerações, né, e que a gente consiga realmente aproximar os nossos associados uns dos outros e assim fortalecer a universidade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então, pessoal, queria agradecer também todo mundo que tirou um tempo para assistir o nosso primeiro programa, muito obrigado. Como eu falei, no nosso próximo podcast nós vamos entrevistar o companheiro Plácido Teixeira Leite, que é um colega aposentado, além de líder sindical, né, local, ele também já representou o Sinteste junto à FASUBRA, então é uma pessoa de grande experiência, né, que vai poder trazer uma grande contribuição aqui, uma história de vida excepcional dentro do movimento sindical e também como pessoa, como trabalhador. É um trabalhador que é admirado pelas pessoas com quem ele trabalhou. Tive o privilégio de trabalhar com ele já no final da carreira dele. Fui diretor, inclusive, dele. Né? Um homem que sabe, como trabalhador, você pode entregar na mão dele que ele vai desenrolar. Queria agradecer também as nossas parcerias que estão passando aí no nosso monitor, tá passando, né, Marcos? Tá bom? E vamos em frente, tá bom? Até o próximo podcast, que acontecerá dia 26, não, dia 8 de fevereiro, tá bom? Com o companheiro Plácido Teixeira Leite. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas.